E aí, pessoal, mais um Jiu-Jitsu mudou minha vida. Hoje eu tô aqui com o Teco, profissional de educação física, faixa preta. Há quantos anos, Teco? Então, esse ano de 2024, mais ou menos em setembro, outubro, vai fazer 20 anos que eu sou faixa preta. E esse ano está fazendo 28 anos que eu pratico jiu-jitsu. Então, eu levei 8 anos para ser faixa preta. O ano passado eu ganhei meu quinto grau. Esse ano eu vou fazer 20 anos. Show. Tecão, o Jiu-Jitsu muda a vida. A gente está entrevistando o pessoal e é incrível o poder da transformação que o Jiu-Jitsu faz. Como o Jiu-Jitsu entrou na sua vida e mudou? Porque tem muitos praticantes, a gente começa, chega, na minha foi na faixa azul, virou a cabeça. Eu tomei uma outra rota relacionada ao esporte e hoje eu tô aqui devido ao Jiu-Jitsu. Cara, eu já refleti bastante sobre isso, assim, na minha trajetória, né? E aí, quando você cava fundo, sabe, que você reflete bastante, você vai percebendo que esse fio começa bem antes do que o próprio jiu-jitsu. Eu cresci num bairro em São Bernardo do Campo que chama Jordanópolis. E é um bairro que ele tem uma característica assim, que ele tem poucas ruas de acesso. Então ele é um bairro bem fechado. E eu cresci nesse bairro mesmo, assim, bebê, fui morar nesse bairro assim que nasci e fui crescendo até lá, até os 11 anos de idade. Esse bairro tinha uma característica também, porque era quase como se fosse um bairro novo mesmo, com loteamento na minha época, década de 70. Então, as ruas eram sempre quarteirões, assim, com um terreno no meio, depois virou praças, mas na minha época era um terreno baldio. E um monte de moleque crescendo e vários quarteirões, tinha muita rivalidade de um quarteirão para o outro. Então, infelizmente ou felizmente, era uma relação muito darwiniana, de sobrevivência, né? Acontecia muita briga, e a gente era educado pelos garotos mais velhos. Eu tinha uns 4, 5 anos, eu tinha um menino um pouco mais velho que ensinava luta pra gente. De um jeito, fazia a gente dar chute e tal. Então eu acho que a minha relação com a atividade física aconteceu muito pela liberdade que eu tinha de me movimentar, porque era uma área tranquila, não circulava carro, então as crianças viviam na rua. Então eu tive muita liberdade de movimento pela minha família. E eu tive esse garoto que eu não esqueço o nome dele porque ele tem o mesmo nome do meu pai, ele chama Henrique. Foi ele de uma certa forma, que plantou em mim a semente da luta. Ele não era nem do bairro, ele era filho de uma moça que trabalhava em uma das casas do bairro. Eu pratiquei taekwondo, um pouco mais velho, e aí quando estava na faculdade de educação física em 96, a gente teve uma aula de ginástica, e aí tinha uns tatames, assim, uns futons, né, uns tatames grandes de ginástica, e tinha um amigo de classe, que é um faixa preta também, o Nino, que já praticava jiu-jitsu. Na época ele era faixa branca. E aí terminou a aula, a gente fez uma vivência. Uma vivência, assim, ele brincou com todo mundo, que nem a gente fez agora, sem kimono, de shorts e camiseta. E ele enfileirou todo mundo, né? Ninguém tinha noção, foi finalizando todo mundo, mesmo ele sendo faixa branca, o jiu-jitsu tem isso, né? Isso que Uma pessoa, 96, uma pessoa com um pouquinho de conhecimento domina uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. E aí eu insisti, fiquei naquela luta corpo a corpo com ele e fiquei maluco. Falei, não, quero ficar bom. E aí ele me levou para a Infight. A Infight, acho que começou aqui, se eu não me engano, em 95, porque a Infight é uma equipe de jiu-jitsu carioca, mas o Pitoco, que é um dos fundadores da Infight, se não é o fundador, é um dos fundadores, né? Veio e fez uma filial da Infight em São Paulo. Começou em 95. Aí em 96 eu tive essa experiência e quis praticar, e o Nino me levou para Infight. Cara, de lá para cá eu não mudei mais. Era numa rua em Santo André que chama Porto Carreiro, era um galpão. E aí foi lá que eu conheci o Pitoco e o Paulinho. Os dois são figuras muito carismáticas, né? Mas eu era um jovem de 18 para 19 anos e, cara, fiquei
fascinado pela figura do Pitoco. O Pitoco era uma figura assim masculina, puta, que a gente pirava. Era um cara que foi surfista, lutador, um casca-grossa, um cara com muita experiência de vida, viajado. Cara, eu fiquei fascinado pela figura do Pitoco, pelo jiu-jitsu, e aquilo mudou minha vida. Hoje eu entendo que o Pitoco foi responsável por me apresentar a cultura do jiu-jitsu. Então, assim, 96, cara, não tinha açaí em São Paulo. Então, o Pitoco trazia açaí do Rio. Ele batia açaí na casa dele, a gente se reunia na casa dele, tomava açaí. Aí ele tinha muito essa questão do cuidado da saúde, né? Não pode beber, não pode fumar. E final de semana, vamos treinar, tinha que treinar. Então ele colocou toda a cultura que envolve o jiu-jitsu, né? Que é malhar, fazer preparo físico, ter uma boa alimentação e praticar muito jiu-jitsu, né? E de lá para cá, assim, eu tenho 28 anos de experiência. Esse ano eu vou fazer 48. Então, na proporção, eu estou mais de metade da minha vida vivendo jiu-jitsu, né? Na sua plenitude. Então, com esse tempo, é difícil. O jiu-jitsu está em tudo na minha vida, sabe? Se eu puxar um fio de todos os acontecimentos importantes da minha vida, o jiu-jitsu está nele, entende? O jiu-jitsu uniu, né? Aqui hoje. Sim, grandes amigos. Mas eu falo assim, tipo, seus filhos, o jiu-jitsu tem relação com seus filhos? De uma certa forma, vai ter. Porque o jiu-jitsu mudou, essa cultura do jiu-jitsu mudou muito a minha forma de viver a própria vida, né? Acho que esse é o grande legado que o jiu-jitsu pode dar, né? Ele muda o comportamento. Porque eu tenho pensado muito, porque eu sou educador físico, então o meu papel é dar informação para as pessoas, mas que através dessas informações as pessoas possam mudar a maneira como elas vivem. Entende? Com certeza. E eu percebo que o jiu-jitsu mudou a minha forma de encarar a vida. E aí, inevitavelmente, todas as decisões, sejam boas ou ruins, que eu tomei ancorada na capacidade que o jiu-jitsu deu de autoconhecimento. Muito benefício, né? Que essa arte suave tem, né? E, Tecão, deixa um recado pro pessoal aí. Só vim treinar jiu-jitsu aí, os benefícios, tudo que você já passou aí. Cara, do lugar que eu tô, né? Literalmente no tatame, e o que eu vivo, eu sei que, inevitavelmente, eu vou querer que todo mundo faça jiu-jitsu, né? Mas eu vou tentar dar um recado mais generalista, assim. Acho que é super importante. Eu tenho sido um embaixador dessa fala. Eu gosto bastante de estudar história, antropologia, e a espécie humana como uma espécie animal tem linhas assim que é uma espécie que ela ocupa o planeta Terra há mais de 200 mil anos. Há mais de 200 mil anos, a gente é uma espécie animal, um tipo de bicho que tem hábitos comportamentais, né? A gente tem hábitos. Somos um grupo animal de hábitos coletivos, somos um grupo animal que precisa ter uma ótima qualidade de sono, né? O certo era a gente se repousar quando o sol se põe. Somos um grupo animal que tem que comer pouco e se movimentar muito. E aí, quando a gente começa a fazer esse tipo de observação, a gente percebe que a era moderna deixou as pessoas cada vez mais individuais e menos coletivas. A era moderna piorou a qualidade de sono. A era moderna trouxe péssimos hábitos alimentares e pouca atividade, né? O avanço tecnológico reduziu a nossa capacidade de mobilização. Tem estudo aí que fala que 50% da população masculina está acima do peso, né? E aí, brother, o que a gente tem que pensar é que quando a gente analisa uma espécie que pelo menos há 200 mil anos está, quando você olha uma linha do tempo, você percebe que essa ruptura comportamental, essa mudança comportamental brusca,
aconteceu, sei lá, de 100 anos para cá, quando você olha uma faixa temporal de 100 anos comparada com 200 mil, a gente mudou de rota comportamental drasticamente. Então, antigamente, os nossos ancestrais primitivos morriam porque caíam de um penhasco ou porque uma cobra mordia. Hoje, a gente morre de coração, de doença cardíaca, porque a gente come mal, dorme pouco, é estressado. Então, a gente precisa se reconectar com a nossa essência primitiva. Não é renunciar à tecnologia, não é renunciar a todos os benefícios que a própria humanidade desenvolveu, mas é entender do que de fato a gente precisa. E agora a gente está vivendo, vale a pena a gente falar, desculpa me alongar, mas assim, a gente está vivendo uma nova ameaça, que são as plataformas digitais, que são ótimas justamente para a gente ter esse tipo de informação, mas que deixam as pessoas cada vez mais mergulhadas nessas plataformas e totalmente desconectadas da realidade. Entendeu? As pessoas vivem uma fantasia do filtro da foto, da edição do vídeo. Então elas se desconectam da realidade. Isso tem que ser falado. Né? Isso tem que ser falado porque é muito importante ter fantasia para a gente viver a vida, mas é mais importante viver na realidade. E o melhor jeito de ser realista, de perceber a matéria, a materialidade física, é praticar esporte. No caso do jiu-jitsu, mais ainda. Porque quando você luta, que de repente você leva um estrangulamento, que você tem uma pessoa ali soltando peso em cima de você, é nesse breve momento que você percebe quem você é, como você está, e a partir daí, o que você precisa fazer para mudar esse estado atual. Entendeu? A gente só consegue mudar de condição, melhorar nossa vida, quando a gente passa a ter consciência do lugar que a gente está. O melhor jeito de saber quem você é e aonde você está é saindo na mão no tatame. É isso aí. Acho que é o meu recado. Pratiquem esporte, principalmente jiu-jitsu. Gente, foi isso daí, obrigado. Isso daí foi mais um episódio aí, terceiro com o Teco. Futuramente a gente vai voltar. A gente vai melhorar. Quando quiser. Entendeu? Amarradão. Pronto. Tá bom? Gente, obrigado, é isso. Valeu pela massa. Eu, né? Valeu. Né?
Gabriel, filho do Bruno. Obrigada, Théo. É bom, não é? Você conhece a cultura? Ah, lembro. Eu coloquei lá. Cinco minutos, hein?